Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo de probabilidades, né? Essa é a nossa terceira aula e aí a gente vai falar especificamente hoje de probabilidade, como está dizendo aqui no quadro, ó, probabilidade da união de dois eventos, tá? Aqui é o professor JB, como vocês sabem. E aí é o seguinte... Hoje a gente vai começar a efetivamente trabalhar com as probabilidades um pouco mais complexas, digamos assim. Inicialmente, né, a gente vai relembrar algumas questões dos conjuntos aí que a gente estudou lá no início do ensino médio. E a gente vai ter dois exemplos que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Primeiramente, a gente vai ter esse aqui, ó. Vamos se atentar a esse exemplo 1, que está aqui, ó. Exemplo 1, a gente tem um conjunto A e tem um conjunto B. Né? Nesse conjunto A, a gente tem aqueles elementos ali, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E no B, 6, 7, 8, 9 e 10. Não é isso? Beleza. Lembrando que o seguinte, ou observando, que no conjunto A, nesse caso aqui, ó, a gente tem quantos elementos de 0 a 5? A gente tem 6 elementos, né? E no conjunto B, a gente tem 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem quantos elementos? Tem 5 elementos. E aí o que ele fala aqui para você no quadro? Ó? NA, que seria o número de elementos do conjunto A, que são 6. E NB, que é o número de elementos do conjunto B, que são 5. A intersecção desse número, né, desses valores que a gente tem lá dentro, se a gente olhar os elementos do A e os elementos do B, o que quer dizer a intersecção? A intersecção, que é esse Uzinho virado para baixo, são os valores que tanto pertencem ao A e também pertencem ao B ao mesmo tempo. Né? Tem algum elemento de A que está contido no B? Não tem. Concorda? Porque aqui começa no 0, no A vai do 0 ao 5, e o B começa no 6 e vai até o 10. Então, o que acontece? Não tem nenhum elemento. Então, essa intersecção, ela é o quê? O símbolo que a gente já viu aqui, ó. Ela é vazia. Concorda? Ou seja, logo, né, o número da interseção desses dois conjuntos, ele vai ser 0. Ou seja, não vai ter nenhum elemento que pertence ao A e pertence ao B. Beleza? E assim, a união desses dois conjuntos, que é o U virado para cima, né? A interseção é o U virado para baixo e a união é o U virado para cima. A união a gente vai ter do 0 até o 10, porque vai juntar todos os elementos. Beleza? Assim a gente sabe que o quê? Que o número de elementos da união vai dar o quê? 11, que é o número que está aqui, ó. Porque vai do 0 até o 10. Conta do 1 ao 10, 10 mais o 0, 11 elementos. Beleza até aqui? Joia! Agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 diz o seguinte, ó. Agora o conjunto A, que está em azul aqui, particularmente desenhado em azul, ele vai do 0 até o 5. O conjunto B, que é o vermelho, vai do 4 até o 8. 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele fala, ó, temos que o número de elementos do A, que é azul, são 6. Porque o A vai do 0 até o 5. E o B, o número de elementos de B, é igual a 5. Que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que vai do 4 até o 8. E aí aqui ele fala, ó, em laranja, A interseção B. Ou seja, os elementos de A e B que são comuns. Que tanto pertencem ao A quanto pertencem ao B. Quais são os únicos dois? No A, 0, 1, 2 e 3 não estão no B, né? 4 ou 5 estão no B? O 4 e 5 que pertencem ao A também pertencem ao B? Pertence. Então o que acontece? A intersecção vai ser 4 e 5. Os dois elementos que tanto pertencem ao A e pertencem também ao B. Logo, o número de elementos da interseção vai ser quanto? Vão ser 2 elementos, concordam? Porque é o 4 e o 5. Aí aqui que é a particularidade da aula, que a gente vai ter que perceber, né? A gente tem que identificar os elementos de um conjunto
identificar de outro conjunto e identificar a interseção entre eles. Então, beleza. Aí a gente vem aqui, ó, que a união desses elementos vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? O 4 e o 5, como já pertencem lá, a gente não precisa de repetir. Né? Aí você fica aqui, ó, ou seja, assim o número, né, de elementos da união do A e B são quantos elementos? São 9 elementos. Beleza até aqui? Tranquilo, né? Então vamos continuar, pegar mais um novo exemplo aqui, um exemplo 1 aqui, ó. Esse novo exemplo 1 aqui, que ele fala o seguinte, ó, que o número de elementos da união entre A e B, que é do exemplo 1 ali em cima, ele é 11. Não é isso aqui, ó? O número dos elementos aqui desse exemplo 1 deu 11 elementos. Ou seja, o número da união é igual ao número de A mais o número de B. Naquele exemplo 1 ali, ó. No primeiro exemplo aqui, ó. Nesse primeiro exemplo, o que aconteceu aqui? O número da união bateu nos 11 elementos. Juntando todos, porque não tinha nenhum elemento comum, né? Então, ele bateu os 11 elementos, que é o que está dizendo aqui. Nesse caso, o que a gente faz? A gente conhece, né? É que o número da união de A com B é o número de A mais o número de B somados. Isto é, o que isso quer dizer? Que é um exemplo que eles usam muito na literatura. Que esses dois conjuntos, eles são disjuntos, ou seja, que nenhum elemento de B pertence ao elemento de A. Eles são eventos, digamos assim, distintos. Ok? Então vamos lá para o 2. Agora para o exemplo 2. Eu tenho, agora já em marrom aqui, ó, o número, pegando esse exemplo 2 de cima aqui, ó, nesse exemplo 2, que tinha os conjuntos o A azul e o B vermelho. A gente tinha que o número da união desses dois dava quanto? 9. Né? Porque tem o 4 e 5 que são comuns, e aí a gente não repete. Aí entrando outra nomenclatura aqui, ó, que ele fala aqui, ó, ou seja, né, o número da união de A com B é diferente do número da união de A mais o número da união de B, né? Porque aqui são 9 e aqui dá 11. Ou seja, então, por que isso acontece? Porque tanto A quanto B possuem dois elementos em comum, que é o que ele está dizendo aqui. Joia? Para que a gente conversou sobre isso? Para a gente chegar ao cálculo das probabilidades, que é o que nos importa nesse momento. Inicialmente aqui foi uma mínima revisão lá no início do ensino médio, quando você estudar a teoria dos conjuntos. Aí agora nós vamos falar das probabilidades, que são as duas relações que a gente vai começar a trabalhar aí. Primeira delas qual é? A gente vai pegar aqui, ó, a probabilidade de ocorrer um evento A ou um evento B, que é o que a gente já vem trabalhando aí. Qual vai ser essa probabilidade? Ó? A gente tem que observar o seguinte, que a probabilidade, né, de ocorrer um evento A ou um evento B, né, ela vai ser igual à probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B menos a probabilidade da interseção desses dois eventos. Tá? A gente vai ter sempre que lembrar disso aqui, ó. Quando a gente chegar nos cálculos, né, quando a gente pegar os exercícios, as atividades resolvidas e propostas, a gente vai entender melhor essa relação que a gente tem aqui, né? Aí aqui ele fala o seguinte, ó, no último tópico, ele fala pra gente, ó, nos casos em que A interseção com B é vazio, ele põe até a setinha de verde aqui, né? Porque aqui no caso de cima, né, a gente tem a união, quando você tem probabilidade da união de A com B, que eu já estou voltando para o caso de cima, é igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da interseção de A com B, você vê aqui um ou, né? Mais para frente a gente vai entender essa diferença do e e do ou, né? Dentro das probabilidades. Aí voltando aqui, ó, nos casos em que a interseção com B é vazio, ou seja, quando os conjuntos são disjuntos, né? Que a gente falou, quando a interseção
eles não se encostam, cada conjunto está no seu canto, não tem nenhum elemento comum entre eles, a gente faz o quê? A gente calcula com essa fórmula verde aqui, ó. Vai ser simplesmente a probabilidade da união de A com B, vai ser a probabilidade de A somada com a probabilidade de B. Não vai ter essa subtração aqui. Por quê? Porque a subtração é exatamente para retirar aquela probabilidade que é comum ao A e comum ao A e o B, né? Então, por isso que a gente trabalha assim. E aí, o que a gente continua dizendo aqui, ó? A gente continua dizendo assim, ó. Assim, os eventos B, os eventos, né, A e B, são mutuamente exclusivos. Tá? Isso é uma característica que já vem falada há algum tempo na questão da probabilidade, né? E assim, a gente começa a entender um pouco mais. O que eu aconselho para vocês agora é pegarem o material impresso, dar uma lida, porque isso aqui é um resumo do que está lá no material impresso, e aí começa a tentar fazer as atividades. Você conseguindo, você nos procura para a gente poder tirar as dúvidas, beleza? Muito obrigado e a gente se vê por aí, numa próxima aula. Um abraço.